Fala, lindinhos! Fala, lindinhas! Tá aqui questões FGV saindo do forno, questões envolvendo a parte do raciocínio lógico matemático. Prova novinha. Galera, olhe essa questãozinha do que é que ela trata? Da parte de regra de 3. Um profissional de audiovisual precisa de 3 dias, trabalhando 4 horas por dia, para editar e legendar 5 horas de gravação bruta. Considere que sua produtividade por trabalho, por hora, permaneça constante, ou seja, permaneça a mesma. 5 horas de gravação bruta, né? Porque esse é o trabalho, que é editar e legendar, tá? Então, ele tá mandando considerar as mesmas 5 horas de gravação bruta. E aí ele diz, para realizar esse mesmo serviço integralmente em apenas 2 dias, a sua jornada diária de trabalho deverá ser de quantas horas? Quantas horas e minutos? Então, vamos embora. Galera, como a produtividade por trabalho, que é quanto? Que é 5 horas, permanece a mesma, você nem precisa trabalhar com ela. Você só vai trabalhar com a quantidade de dias e com a quantidade de horas por dia. Ele disse aqui, ó, precisa de 3 dias, trabalhando 4 horas por dia, para editar e legendar. E aí, se eu agora tenho apenas 2 dias, qual vai ser a minha jornada diária? Não sei. Vou chamar de X. Então, galera, não precisava incluir as 5 horas de gravação bruta, porque a produtividade por trabalho permanece a mesma. E aí, ó, ficou uma regra de 3 simples. E galera, veja, quanto mais horas por dia a gente trabalha, menos dias a gente necessita. Concordam? Se eu trabalho mais horas por dia, eu necessito de menos dias para terminar o serviço. Então, ó, essa regra de 3 é uma regra de 3 o quê? Inversa. E, ó, qual é a dica que o tio já falou aqui, ó? É uma regra de 3 inversa, ó. Olha o i de inversa. Quando a regra de 3 for inversa, você vai multiplicar assim, ó. Regra da Lili. Linha. Vai ficar assim, ó. 2 vezes x igual a 3 vezes 4. 2x igual a quem? 3 vezes 4? 12. Quem é x? O 2 está multiplicando, passa dividindo, ó. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Tem 6 horas aí como resposta? Tem. Letra C de coração. Galera, a FGV, ela foi bem boazinha nessa questão. Tranquilidade? Vamos para a próxima. Ó, questãozinha aí envolvendo a parte de porcentagem. Uma embalagem de sardinha em conserva tem ao todo 175 gramas. Então, ó, você tem aí uma embalagem, tá? De sardinha, onde ela tem, ó, 175 gramas. Sabe-se que 20% desse valor corresponde exclusivamente ao material usado na embalagem. Então, vamos lá, ó. O material utilizado na embalagem equivale a 20%. 20% de quanto? De 175. Galera, isso você pode fazer aí, ó,
tranquilinho, tranquilinho. Ó, o que é porcentagem? Porcentagem, galera, é multiplicar e voltar duas casas. Se você fizer 20 vezes 175, isso vai dar 3.500, ó, voltando duas casas. Isso vai ser quanto? 35, tá? 35 gramas. O restante é composto somente por quem? Sardinha e azeite. Então, olha, sardinha mais quem? Azeite é o restante. Quem é o restante? Galera, é só eu pegar quanto? 175 e subtrair quanto? Os 35, que é do material. Então, ó, 140 é sardinha mais o quê? Azeite. E aí, ele diz assim, ó, sabendo que a quantidade de azeite é de 30 gramas, então, galera, aqui, ó, azeite, isso aqui é quanto? 30 gramas. É correto concluir que sardinha é quanto? Ô, galera, se eles dois juntos é 140 e aqui já tem 30 de azeite, falta quanto para a sardinha? 110, né? É só fazer 140 menos 30. Tem 110 aí como resposta? Tem. Lady B. Gente, veja que é uma questão de porcentagem tranquila. Beleza pura, só alegria. Vamos embora, vamos para a próxima. Questãozinha envolvendo média aritmética. A questão fala assim, ó. A tabela a seguir apresenta o faturamento de uma sociedade empresária nos primeiros 4 meses de 2026. E aí ele diz, ó, para que a média mensal do faturamento dos 5 primeiros meses de 2026 seja a mesma dos 4 primeiros meses, o faturamento de maio deve ser de... Galera, essa questão, ela foi dada. Ele quer saber o seguinte, ó. Qual vai ser aqui o faturamento de quem? De maio, que a gente não sabe, para que a média do quê? Dos 5 primeiros meses de 2026 seja a mesma dos 4 primeiros meses. Então vamos lá, ó. Repare. Ele quer que a média dos 5, ó, dos 5 primeiros meses seja igual, seja a mesma dos 4 primeiros meses. Galera, como é que eu calculo média aritmética? É a soma dividido pela o quê? Quantidade. Vamos calcular aqui, ó, a média dos 4 primeiros meses. Eu vou somar os 4 e vou dividir por quanto? Por 4. Então, se você somar aqui os 4, vamos lá, ó, botar assim, ó, a soma aqui dos 4. 10.000 com 12.000. Dá quanto? 22.000. 22.000 mais 13.000. 35.000. 35.000 mais 12.000 dá quanto? Dá 47.000. Tranquilidade? Beleza pura? Então, como é que eu calculo a média? Somei os 4 e divido por 4. Isso vai ter que ser igual ao quê? A média dos 5. E galera, o que é que acontece, ó? O que é que acontece? A média dos 5 é somar
esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, somos 5 e divido por 5. Eu não já sei que aqui é quanto? 47 mil mais quem aqui? Mais x. Só que aqui dividido por quanto, gente? Por 5. Galera, de cabeça, para que a média aritmética dos 4 seja igual à média aritmética dos 5, o resultado já vai ser essa divisão, tá? Mas eu vou fazer para mostrar. Então, se você dividir isso aí, 47 mil dividido por 4, dá quanto isso? Dá 11.750. Aqui igual 47 mil mais x dividido por 5. Olha, se eu multiplicar aqui, cruzado, tá? Vai ficar como? Isso aqui, ó. Vou multiplicar aí, cruzado. Vai ficar 5 aí vezes 11.750. Isso vai dar quanto? Dá 58.750 igual a 47 mil mais x. Quem é x? Ó, é só jogar isso aqui para o outro lado. 58.750 menos 47 mil. Vai dar exatamente quem, gente? 11.750. Que a gente já sabia, tá? E 11.750, ó, letra D. Então, galera, eu fiz aí passo a passo, né? A média dos 4 primeiros meses. Somei os 4 e dividi por 4. A média aritmética dos 5 primeiros meses. Somei os 5 e dividi por 5. Só que essa soma a gente já sabia que era 47 mil mais esse que entrou. Só que como são 5 elementos, eu vou dividir por 5. Depois eu só fiz o cruz credo. Vamos embora. Galera, questãozinha de probabilidade. Em uma caixa há apenas uma bola azul, tá? 2 bolas pretas e N bolas brancas. Se uma dessas bolas for retirada ao acaso dessa caixa, a probabilidade que ela seja preta é 25%. Então, ó, a probabilidade dela ser preta é 25%. 25% é 25 sobre 100, né? Se eu simplificar, galera, isso aqui por 25, ó, isso aqui é quanto? 1 quarto. Uma parte de 4, gente, é 25%. E aí ele diz, qual o valor de N? Pô, gente, aí fica fácil. Ó, como é que eu calculo probabilidade? O que eu quero dividido pelo todo. O que eu quero dividido pelo total. Ó, o que é que eu quero? Não é que seja preta. Quantas bolas pretas eu tenho? Eu tenho 2 bolas pretas dentro do total de bolas. Quantas bolas eu tenho ao todo? As N brancas, ó, mais essas 3 aqui, que são 2 pretas, né? E um azul, N mais 3. Aqui é N mais 3. Isso aqui igual a 1 quarto. Gente, veja, questão simples. O que é probabilidade? O que eu quero dividido pelo todo. A probabilidade de ser preta é 25%, 1 quarto. Só que como é que eu calculo probabilidade? O que eu quero, quantas pretas eu tenho? 2. Dentro do total. Quem é o total de bolas? N mais 3. Por que N mais 3? N bolas brancas mais 2 pretas e 1 azul. Dá N mais 3 bolas. Multiplicando agora aqui, ó. Cruzado, vai ficar quem? N mais 3 vezes 1. N mais 3. E 2 vezes 4. 8.
Quem é N, ó? É só jogar o 3 pro outro lado. 8 menos 3 dá quanto? 5. Então, o valor de N, quanto é? O valor de N? O valor de N é 5. 5 é o quê? Menor que 6. Resposta, letra A. Veja que a gente está comentando aqui, gente, ó, todas as questões da prova do MP Espírito Santo. Veja que a gente não perde tempo, ó, não perde tempo. Dia 2/8. Ó, aqui o trabalho é sério. Vamos embora? Só alegria, tranquilidade. Então, vamos embora. E galera, sempre tem, né, questãozinha de sistema. Um supermercado vende pacotes de lentilha e pacotes de grão de bico. 2 pacotes de lentilha, ó, 2 de lentilha e um pacote de grão de bico, ó, 1 de grão de bico, totalizam quanto? 1.100 gramas. Depois ele disse, ó, um pacote de lentilha e 2 de grão de bico totalizam quanto? 1.150 gramas. Ó, é um sistema. 2 de lentilha mais 1 de grão de bico é 1.100 gramas. 1 de lentilha com 2 de grão de bico é 1.150 gramas. Se o peso dos pacotes de lentilha é único, assim como o peso dos pacotes de grão de bico, é correto afirmar que juntando-se um pacote de cada produto eu tenho quantos gramas? Ele quer saber, ó, 1 de lentilha mais 1 de grão de bico, quanto dá? Galera, o que foi que eu já disse? Esse tipo de questão que pede 1 de cada. Some as equações, ó. Você vai somar as equações. Vê. 2L mais 1L, 3L. 1B mais 2B, 3B. 1.100 mais 1.150. Isso vai dar quanto? Vai dar 2.250. Careca, professor. E agora, prof? Galera, como eu quero 1 de cada, basta dividir a equação toda por 3. Ó, 3L dividido por 3 dá 1L. 3B dividido por 3, 1B. 2.250 dividido por 3, 750. Então, ó, resposta, letra E. Ó, todas as questões da prova do MP Espírito Santo, agente de apoio. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, as 5 questões. Galera, é isso. Um beijo no coração de vocês. Deixa o like aí, curte e compartilha. Se inscreve no nosso canal. Segue o nosso Instagram. Um beijão. Valeu. Fui!